Olá, pai, mãe, vó, responsável pelas crianças. Meu nome é Janaína, eu trabalho na Secretaria da Educação, sou psicóloga e professora e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito do desfraude, uma fase tão importante e tão esperada pelas famílias, pela escola, mas ao mesmo tempo que é uma fase esperada, aguardada, ela gera uma série de dúvidas. Quando começar, o que fazer, o que não fazer, como reagir com a criança nesta fase, e é sobre isso que vou falar um pouquinho com vocês. E primeiramente vou falar um pouquinho sobre a idade. Quando começar o desfraude, né? Na verdade, é lógico que cada criança tem o seu momento, cada criança tem o seu tempo, mas nós precisamos sempre observar o marco, né, do neurodesenvolvimento da criança. Cada criança tem seu tempo, mas não pode ultrapassar muito da idade comum, né, da idade da média aí das crianças na faixa etária para o desfraude. Então, o que é comum? A idade mais comum para o desfraude é entre os 2, 3 aninhos, tá? É lógico que tem crianças que, a partir de 1 ano e meio, já começam a demonstrar alguns sinais. Antes disso, não. Antes disso, ela não está preparada. Mas, a partir de 1 ano e meio, algumas já começam a demonstrar alguns sinais que eu vou falar mais à frente para vocês quais são esses sinais. Mas a idade mais comum é entre 2, 3 aninhos. Tem criança que vai um pouquinho depois, né, perto dos 4, mas o mais comum é entre os 2 e 3 aninhos. E é lógico que também, além dos sinais que a criança demonstra, ela depende muito de como a gente vai estimular esse desfraude, tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre os sinais. Quais os sinais que a criança começa a dar, começa a demonstrar, para eu perceber que ela está pronta para o desfraude? Quais os sinais de prontidão dessa criança? Então, muitas crianças, elas começam a manter a fralda seca. Eu vou lá, tá no momento de troca e eu percebo que ela não fez nada na fralda, a fralda está seca. Isso é um sinal de que ela começa a estar pronta também para o desfraude. Outro sinal, ela demonstra curiosidade pelo banheiro, né? Então, isso é importante até para a gente explorar o banheiro com essa criança. A criança muitas vezes avisa, né? Ela avisa quando a fralda está suja, quando ela fez ou quando ela vai fazer as suas necessidades. Muitas crianças começam a demonstrar incômodo, então ela fica incomodada com a fralda suja. Muitas delas até tiram a fralda, né, sozinhas, porque elas começam a demonstrar esse incômodo. Ela começa a avisar quando ela está com vontade de fazer xixi ou fazer cocô, ou quando ela começa a perceber que ela está com vontade, ela vai num cantinho, né? Então, quando eu começo a perceber esses sinais que a minha criança ela já tem a percepção, ela já consegue identificar o momento que ela vai fazer, o momento que ela está com vontade, e aí ela começa até a segurar, né, mantendo a fralda dela limpa, seca, aí também é um sinal, são sinais de que ela pode estar pronta para o desfraude. E como eu posso estimular a minha criança? Eu já percebi que ela está pronta, ela está demonstrando alguns sinais. Como que eu posso estimular, né? O que que eu faço? Então, primeiramente, é importante que não tenha pressão, né? A criança, ela precisa estar pronta não só fisicamente falando, ela precisa estar pronta emocionalmente falando também. E se eu pressioná-la, se eu falar que ela tem que fazer, e quando ela faz na calça, ou quando ela não faz corretamente, eu dou muitas broncas, a criança ela vai travar e aí ela não vai conseguir mesmo, vai ser muito traumático para ela, vai ser muito sofrido o desfraude. Então, é preciso ter paciência, tá? É fácil? Muitas vezes não. Cada criança reage de uma forma, mas muitas vezes exige uma paciência. Então, o que eu vou começar a fazer? A explorar, então mostrar o penico ou o vaso sanitário, explorar, deixar a criança manipular o piniquinho, brincar com ele, né, para que seja
um objeto familiar para ela, para que ela não tenha medo, né? Então, muitas crianças, às vezes, que a gente apresenta o penico ou o vaso sanitário de uma forma muito bruta, elas ficam com medo, né, de fazer. Então, tudo de uma forma muito natural. A gente vai apresentando o peniquinho, o vaso sanitário, o banheiro e a gente vai deixando a criança explorar. Outra dica, né? Outra atitude aí dos pais, dos responsáveis, dos profissionais que trabalham com essa criança, que é muito importante, ter uma rotina para que a criança vá ao banheiro. Então, não espere a criança pedir, né? A criança não sabe muitas vezes ainda solicitar, então a gente precisa oferecer. Então, de tempo em tempo, aí lógico que no começo, um tempo muito curto, a gente já vai oferecendo banheiro para que a criança vá, mesmo que ela não faça nada, mas para que ela vá se familiarizando e entendendo os momentos que ela vai para realmente fazer as suas necessidades. Então, ofereça mais vezes ao dia, várias vezes ao dia, tenha uma rotina para que ela use o banheiro. E algo, como eu já falei, muito importante, não dê bronca. A criança vai fazer várias vezes na calça, vão acontecer os acidentes. E nesse momento é importante não dar bronca, não pressionar a criança. O que é importante a gente saber? É um aprendizado. Assim como a criança aprendeu a andar, aprendeu a falar, né? Ela está aprendendo a usar o banheiro, né? Ela não sabe ainda. E tudo que a gente aprende leva um tempo. Então, nada de bronca, nada de pressões, nada de castigos. É importante ter, né, várias calcinhas ou várias cuequinhas. Quando a criança vai para a escola, é importante já colocar na mochila dessa criança várias trocas de roupa, de cuequinha, de calcinha, porque ela vai sujar. E é importante que o adulto que esteja com essa criança tenha paciência e saiba trabalhar com ela da forma mais adequada possível. O que ajuda muito no desfraude é a cueca ou a calcinha da criança ter um personagem que ela gosta, né? Então ela vai ficar feliz por estar usando a calcinha ou a cueca de determinado personagem. Isso incentiva, isso é um reforço positivo aí para que a criança goste de usar a calcinha, a cuequinha e goste aí de fazer, né, as suas necessidades no banheiro. É lógico que o desfraude noturno, ele é um pouquinho mais complicado para algumas crianças, então vocês podem começar pelo desfraude diurno, né, de manhã. O que é importante também é que a escola e a família falem a mesma língua. Então, se a escola sinalizar que eles percebem que a criança está preparada e estimular aí esse desfraude dentro da escolinha, dentro da creche, é importante que em casa também seja estimulado, porque às vezes acontece muito da criança começar o desfraude na creche, na escola, e em casa, chegar em casa e colocar a fralda. Isso gera uma confusão na cabeça da criança, né? Então é importante que, se começarem um ambiente, que comecem todos os ambientes da criança, para que não gere essa confusão, né, na cabecinha dela e para que ela consiga, de uma forma aí, com qualidade, de uma forma eficaz, aprender a usar o banheiro ou o piniquinho. E assim como para os pais, para os professores, os profissionais que trabalham com essa criança, o desfraude é uma conquista, para a criança também. E isso gera uma segurança para ela, né? Eles sentem que eles estão crescendo, então eles ficam muito felizes. Então, sempre que acontecer de eles fazerem no piniquinho ou no banheiro, elogia, faça festa, né? Isso é muito importante para que dê certo. Então, eu vou repetir aí, né, quais os passos importantes. Então, primeiramente, a criança estar preparada biologicamente, né? Então, o cérebro dela está em desenvolvimento e chega uma fase que ela está preparada para essa ação. Então, como eu falei, o normal, né, o natural é entre 2, 3 aninhos. Algumas crianças um pouquinho antes já começam a sinalizar, algumas crianças um pouquinho depois, mas a gente não pode passar muito desse marco, tá? Outra coisa, além da preparação biológica da criança,
A preparação da família e dos profissionais que trabalham com essa criança, é preciso ter muita paciência, né, muita persistência, é importante não desistir na primeira dificuldade, tá? Então, a criança, os acidentes vão acontecer, mas a gente não pode desistir, não pode dar bronca, né? A gente, sempre que acontece um acidente, a gente fala, tá tudo bem, aconteceu, não tem problema. A mamãe limpa, a tia limpa, tá tudo bem. Na próxima vez você faz. E sempre oferecendo, né, várias vezes o banheiro ou o piniquinho para que essa criança consiga aprender aí a controlar os seus esfíncteres, né, a sua necessidade aí fisiológica. Eu espero ter colaborado com vocês nesse momento tão importante do desenvolvimento infantil e até uma próxima. Tchau, tchau.